Vai. Bom, o meu trabalho chama-se Das Relações de Compadrio à Economia Solidária, Desafios para a Construção do Desenvolvimento da Comunidade Quilombola da Tapera Melão, Irará, Bahia. Orientador Ginaldo de França Filho. Nesse trabalho eu procuro fazer um mergulho na comunidade da Tapera Melão, que é uma comunidade quilombola, entender a sua sociabilidade e discutir um pouco sobre os desafios para o desenvolvimento com a economia solidária nesta comunidade. O trabalho ele está estruturado em capítulos em que eu vou discutindo a principal questão, que é quais são os principais desafios para a construção do desenvolvimento com a economia solidária na comunidade quilombola da Tapera Melão. Essa é a pergunta que norteia todo o trabalho e que eu vou tentar discutir nesta dissertação falada anteriormente. O objetivo maior do trabalho, o objetivo maior da dissertação é compreender como a economia solidária pode contribuir para a promoção do desenvolvimento da comunidade quilombola da Tapera Melão em Irará, Bahia. Esse é o objetivo geral desse trabalho que eu estou desenvolvendo, desse estudo que eu estou desenvolvendo. Como objetivos específicos, nós temos objetivo específico 1, compreender a genealogia da comunidade quilombola da Tapera Melão e suas implicações para o desenvolvimento deste território. Objetivo específico 2, destacar os avanços, limites e desafios da comunidade quilombola da Tapera Melão no seu processo de auto-organização na perspectiva da economia solidária. E objetivo específico 3, apresentar proposições que auxiliem no processo de desenvolvimento com a economia solidária da comunidade da Tapera Melão. Como justificativa, eu discuto um pouco sobre a comunidade, descrevo um pouco a comunidade para chegar na justificativa dessa proposta, dessa dissertação. Como justificativa, a comunidade quilombola Tapera Melão localiza-se no município de Irará, região de Feira de Santana, território de identidade Portal do Sertão. A referida comunidade fica a 8 quilômetros da sede do município e é formada por aproximadamente 200 famílias que sobrevivem da agricultura de base familiar, desenvolvida sobretudo em torno da mandiocultura, embora possam ser encontradas plantações de produtos alimentícios em pequenas extensões de terra. E nesse trecho, nesse momento aí da dissertação, eu discuto um pouco sobre as especificidades das comunidades quilombolas. Segundo Almeida, 2000, as comunidades quilombolas são grupos étnicos predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. No caso específico das comunidades de quilombo localizadas na região de Feira de Santana, incluindo neste território o município de Irará, Santos afirma que a formação de quilombos na região cresceu à medida que a ocupação do interior brasileiro aumentava e a população se deslocava para as áreas não colonizadas. A instituição da escravidão também se difundia e com ela a fuga de escravos. Não era só no interior do regime colonial, mas também em oposição a este, que os contatos afro-ameríndios tinham lugar. Enfim, pode-se considerar que a formação das comunidades de quilombo da região de Irará, assim como em boa parte do sertão baiano, surgiu paralelamente à implantação da sociedade colonial. Então, Santos, que é uma pesquisadora aqui do município, que trabalha, discute a questão das comunidades quilombolas, a territorialidade das comunidades quilombolas, ela assinala, ela reforça essa definição de quilombo, também encontrada em outros autores, defendido também pela Associação Brasileira de Antropologia, que foca bastante nessa questão do pertencimento, a questão da ancestralidade, a questão da forma como a escravidão se deu e da forma como os escravos encontravam para se organizar em quilombos. A comunidade abriga o grupo de economia solidária Bejuzeiras da Tapera, composto por cerca de 15 mulheres com idades que variam entre 20 a 65 anos, que produzem os tradicionais beijus dos mais variados sabores. Produzem bolos, biscoitos, que são comercializados na Feira Livre do município de Irará e para programas governamentais como o Programa de Alimentação Escolar, PENAI, e o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Então eu me sustento nessa definição, me sustento nessa explicação sobre a comunidade, para daí compreender, mergulhar nessa comunidade, compreender sua sociabilidade e assim discutir quais são os desafios para o desenvolvimento desta comunidade, da comunidade da Tapera Melão,
solidária, sendo que a comunidade já tem um grupo de economia solidária chamado Mejuzeiras da Tapera. O problema a ser investigado, eu reforço algo que já foi dito anteriormente, quais são os principais desafios para a promoção do desenvolvimento com a economia solidária na comunidade quilombola da Tapera Melão, em Irará, Bahia. Esse é o problema a ser investigado. Trata-se de um problema relevante, haja vista a realidade socioeconômica da referida comunidade, formada por moradores que não possuem emprego formal, que sobrevivem dos benefícios concedidos pelo governo federal, como aposentadoria rural e Bolsa Família, e da própria agricultura familiar, notadamente em torno da mandiocultura. Ademais, por tratar-se de uma comunidade remanescente de quilombo, é preciso considerar que há aspectos da identidade e da cultura do povo quilombola que contribuem para uma forma de desenvolvimento sustentado na cooperação, na solidariedade e na democracia política, características muito próximas às de economia solidária, conforme menciona a Singer, em 2003. Para a Singer, a economia solidária define-se como um modo de organizar atividades econômicas de produção, consumo e poupança, crédito, que almeja contemplar as igualdades de direitos entre os que se engajam nessas atividades. Empreendimentos solidários são autogestionários, o que significa que neles todas as decisões são tomadas pelos membros, ou por pessoas eleitas que os representam. A economia solidária é essencialmente associativa, ou seja, todos são sócios, sendo incompatível as relações assimétricas com as que se desenvolvem entre patrões e empregados. Referenciais teóricos, eu destaco aí quais são os referenciais e quais são os autores que eu utilizo no meu trabalho. Começar pela categoria desenvolvimento, e aí eu me baseio no conceito de desenvolvimento defendido por Celso Furtado, em 1994, quando a capacidade criativa do homem volta para a descoberta de suas potencialidades e ele se empenha em enriquecer o universo que o gera. Eu também trabalho com o conceito de território, e aí eu utilizo Brandão e Santos, Milton Santos, Carlos Brandão e Milton Santos. Brandão diz que o território é a unidade privilegiada de reprodução social, denominador comum, desembocadura, encarnação de processos diversos e manifestação de conflitualidades. Milton Santos afirma que território é o espaço utilizado que, em decorrência da utilização e da natureza do uso, transforma-se em território. O uso também trabalha com o conceito de quilombos definido por Almeida, em que ele diz que quilombos são grupos étnicos predominantemente constituídos por população negra, rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Trabalho com o conceito de economia solidária. Economia solidária é um modo de organizar atividades econômicas de produção, consumo e poupança crédito, que almeja contemplar as igualdades de direitos entre os que se engajam nessas atividades. Sendo que eu trabalho com a definição de Singer, 2003. Trabalho com duas definições, duas vias de desenvolvimento. A primeira, via insercional competitiva, que França Filho define como soluções para chamar a crise do trabalho constituídas em torno da ideia de inserção pelo econômico, consiste em buscar inserir a população desempregada nos circuitos formais da economia, e o mesmo França Filho vem e contrapõe essa via insercional competitiva, contrapõe com a via sustentável solidária. Ele diz que a concepção sustentável solidária parte da premissa segundo a qual, em termos de combate à pobreza ou promoção do desenvolvimento local, as saídas ou soluções não podem ser individuais, ou seja, baseadas na suposta capacidade empreendedora individual. A metodologia para desenvolver o trabalho, para desenvolver essa dissertação, esse estudo, eu utilizo a pesquisa bibliográfica e a pesquisa etnográfica. Escolhi pesquisa bibliográfica porque, como método de pesquisa, esse método de pesquisa justifica-se pelo fato da tema economia solidária e desenvolvimento territorial, durante os últimos anos, ter sido amplamente explorados por vários autores, dentre eles França Filho, Singer, Dobor, dentre outros. Ademais, com relação à opção pela pesquisa etnográfica, a minha opção pela pesquisa etnográfica deve-se à necessidade de reflexão realizada de dentro da comunidade e de perto da comunidade. Um exercício que eu considero necessário
para descobrir as questões inerentes ao espaço cotidiano e à vivência dos sujeitos. Como instrumento de coleta de dados, eu utilizo formulário, questionário, para aplicação de entrevistas semi-estruturadas, diário de campo, construído a partir de observações em loco. As fontes de informações a serem abordadas serão os atores sociais da comunidade quilombola da Tapera-Melão, bem como representantes de órgãos públicos e organizações locais. A contribuição da residência social para o meu trabalho, a residência social, eu realizei no Instituto Banco Palmas, em Fortaleza, Ceará, e teve como objetivo pesquisar como a economia solidária contribui para o desenvolvimento local do bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, Ceará. Né? A contribuição, eu faço uma análise, durante a residência social, eu faço uma análise, e com a experiência da residência, eu faço uma análise dessa experiência concreta, né, de desenvolvimento de um território a partir da economia solidária, porque entendo que essa análise possibilita compreender os caminhos percorridos pelos diferentes atores dentro desta experiência de desenvolvimento de um território com a economia solidária. As principais referências, eu me baseio em Almeida, para discutir um pouco a questão dos quilombos, tanto num primeiro texto chamado Os Quilombos e as Novas Etnias, quanto no segundo texto, Terras de Preto, também de Almeida, Terras de Preto, Terras de Santo, Terras de Índio. Utilizo alguns textos de França Filho, citando alguns, o texto chamado A Via Sustentável Solidária e Desenvolvimento Local, Incubação de Redes Locais de Economia Solidária, Teoria e Prática em Economia Solidária. Essas são as referências principais que eu uso no livro.